Glória a Deus. Nós vamos ler um texto bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nós vamos usar a versão NVI, que ela cabe bem para aquilo que a gente quer ministrar nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos numa campanha no Culto Fé, ela iniciou na semana passada, hoje é o segundo dia. Nós estamos falando de Jeová Jirê, o Deus da provisão. Na semana passada você ouviu sobre o Deus da provisão que cuida do seu povo. Hoje você vai ouvir a palavra do Senhor, o Deus da provisão que cuida das nossas necessidades. Nós acabamos de ler um texto bíblico de Filipenses, o apóstolo Paulo dizendo: o nosso Deus cuida, Ele provê em todas as nossas necessidades, todas, sem exceção. Nós sabemos que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, e eu dividi essa palavra hoje em 3 partes, 3 momentos. Hoje nós vamos falar sobre o Deus da provisão que cuida das nossas necessidades físicas, das nossas necessidades emocionais e das nossas necessidades espirituais. Ou seja, qualquer área que você esteja buscando hoje, você vai ser atendido. Se você está com um problema financeiro, material, diz respeito a esse mundo, se é uma enfermidade, Deus vai falar com você, porque é o Deus que cuida das nossas necessidades físicas. Se você está com problemas emocionais, se tem algo relacionado à sua alma, Deus vai falar com você. Agora, se o seu problema é espiritual, necessidades, em todas as nossas necessidades. É interessante, irmãos, que se você fizer uma análise do contexto que Paulo está escrevendo em Filipenses, ele está falando com as pessoas que contribuíram para o seu ministério. Essa igreja contribuiu ativamente para Paulo poder pregar na Macedônia, e ele faz um agradecimento a essas pessoas. Olha, agradeço a vocês. E ele diz assim: olha, eu não estou focado em riquezas materiais, eu não me importo com isso, porque eu sei viver tendo pouco, e eu sei viver tendo bastante. Eu sei viver, eu sei ser grato a Deus, mesmo passando fome e necessidade. E quando vem bastante, como quando vocês ofertaram na minha vida, eu continuo agradecendo a Deus. As ofertas que vocês me enviaram foi como uma oferta de cheiro agradável ao Senhor. Subiu a Deus com um cheiro agradável, um aroma suave. E aí ele diz o texto que a gente acabou de ler, que Deus suprirá através da glória de Cristo Jesus todas as nossas necessidades. É interessante, irmãos, que as pessoas gostam desse versículo. Deus vai suprir as minhas necessidades, mas a pessoa não faz uma análise do contexto. Com quem que Paulo está falando? Que as pessoas que foram fiéis e se doaram financeiramente, oraram pelo ministério dele, é isso. Então veja, no reino de Deus, irmãos, a Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber. O mundo não compreende dessa forma. O mundo é egoísta, as pessoas do mundo, o homem mundano, ele é egoísta, ele prefere receber, ele quer receber. Agora, no padrão do reino de Deus é o inverso, é melhor contribuir, é melhor dar do que receber. E veja, quando a gente fala de necessidades, a gente tem necessidades em todas as áreas. No que diz respeito a necessidades físicas, quando Jesus começa o seu ministério, ele está dando um sermão do monte, Mateus, a partir do capítulo 6, ele diz, a partir do capítulo 5, no capítulo 6, ele fala sobre as preocupações da vida. É normal a gente se preocupar. O ser humano, ele é preocupado, principalmente com o dia seguinte, com a conta seguinte, com o boleto seguinte, com a fatura do cartão. Oh, meu Deus!
Né? Quem que está comprando tanta coisa no meu cartão assim, que de repente aparece aquele valor altíssimo? Uma vez uma irmã brincou, ou ela falou sério, não sei. Ela estava dizendo que, olha, o diabo pegou meu cartão de crédito. Eu falei, irmã, já pensou se chega na fatura da irmã tridente, capa vermelha, enxofre? Falei, essa conta aí realmente é do Satanás. Agora está lá, bolsa, sapato. Falei, o diabo não usa bolsa não, nem sapato. Acho que não, né? Vai saber também, né? Hoje em dia, né? Esse mundo diferente. É interessante, irmãos, entender que na nossa vida, no que diz respeito a questões materiais, a gente se preocupa, a gente se ocupa com coisas futuras. E Jesus diz assim, olha, por que vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comer, com comida e vestimenta? Jesus está falando. Os pagãos se preocupam com essas coisas. O que é mais importante? A roupa ou o corpo? O alimento ou a vida? Aí Jesus conta, eu já falei disso de testemunho para vocês, ele conta testemunho, ele fala assim, observem as aves do céu, nenhuma delas semeia, nenhuma delas faz colheita, nenhuma delas armazena alimento em celeiro, nenhuma delas faz isso. O Pai que está nos céus cuida de todas elas e nenhuma passa fome. Nenhum pássaro, você já viu um pássaro desnutrido? Já viu pássaro desnutrido? Não consegue nem voar, que não tem alimento? Há um Deus poderoso que sustenta o universo, cuidando até de passarinho, irmão. Quanto lá de você que é filho amado dele. Jesus fala com as pessoas assim, o pássaro tem muito menor importância do que vocês. Se Deus está cuidando de passarinho, quanto lá de vocês, que são filhos dele. Irmãos, é interessante, a gente vê a natureza, a forma que a natureza consegue lidar com as adversidades, e chove, e é catástrofe, e os animais estão aí. Tem um determinado momento que a mãe passarinho coloca o seu filho para fora do ninho. Irmãos, como que ela sabe qual que é o momento adequado de fazer isso? Como que ela não faz um pouco antes do tempo adequado? O pássaro não consegue voar. Não, tem pássaros que lançam seus filhotes para fora do ninho, e eles começam a voar, do nada. É interessante que você vê o cientista falando, e normalmente ele diminui, de alguma forma ele tenta minorizar esse sistema. Isso é obra do acaso, isso acontece aleatoriamente, é um instinto. E a gente vê através da palavra de Deus, Jesus falando que há um Deus poderoso que sustenta esse sistema. E às vezes nós não conseguimos perceber a beleza que há na vida e o cuidado de Deus para com todas as coisas e principalmente para com seus filhos. Ele diz, observem as flores do campo, os lírios do campo. Salomão, que era muito rico, ele não conseguiu se vestir como essas plantas, como essas flores, tanta cor, tanta beleza, o aroma, o perfume dessas flores. Salomão não conseguiu se vestir assim. É Deus que está cuidando dessas plantas, que está colocando cor, cheiro. Aí Jesus diz assim, essas plantas estão aqui, daqui a pouco não estão mais. Agora vocês não, vocês são a vida eterna. Se Deus está cuidando disso, irmãos, que parece ter uma importância muito pequena para nós, quanto lá vocês, que custaram, que têm o valor do sangue de Jesus Cristo. Jesus diz, quem de vocês que se preocupa consegue acrescentar uma hora que sequer na sua vida? Quem consegue acrescentar? Ninguém, irmãos. Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino, e essas coisas, comida e bebida, vos serão acrescentadas. Será dado a vocês. O nosso Deus cuida das nossas necessidades, Ele se atenta a isso. O nosso Deus é o Deus da provisão. Eu quero compartilhar com vocês uma pessoa que estava passando um momento que provavelmente ela ia passar fome.
Ruth, seu marido morreu, seu cunhado morreu, seu sogro morreu, todos os homens morrendo, fica só a sogra e as noras. A possibilidade de dar tudo errado aqui nessa família era muito grande. Só a sogra e as noras. Uma das noras volta para casa, ela continua com Noemi, e é legal que ela vai trabalhar para recolher espigas, justamente numa fazenda de um homem chamado Boaz, que poderia ser um parente para ela se casar. Eles tinham essa tradição, não dá tempo de eu explicar tudo isso, mas é até interessante que a Bíblia diz que era coincidência ela estar ali. Coincidência na vida da pessoa que teme a Deus não existe, irmãos. Existe um Deus poderoso que está guiando os nossos passos, entende? Está colocando você no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ela foi recolher espigas. O judeu, quando ele estava, imagina uma carriola carregando espiga de milho. O que caísse da carriola, que estivesse transbordando, ele não podia pegar do chão e colocar de volta na carriola. Era a forma que eles usavam para, de alguma forma, abastecer as pessoas que não tinham mantimento. A viúva não tinha como se alimentar, não tinha pensão alimentícia, não existe previdência social nessa época. Então eles ficavam, a Bíblia chama de rabiscos da terra, eles ficavam nos caminhos, seguindo essas pessoas. O que caía do carrinho de mão, eles pegavam. Agora eu vou ler um texto bíblico para vocês. Ruth capítulo 2. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. Ruth capítulo 2, eu vou ler na versão NTLH. Ruth capítulo 2, eu costumo ler no celular. Parece que essa Bíblia nem tem Ruth aqui, irmãos. Meu Deus. Ruth capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Na hora do almoço, o Boaz, ele viu a Ruth, ele já achou ela bonita, e viu que ela estava trabalhando. Aí ele falou assim: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. O fazendeiro chamou a mulher viúva, miserável da fazenda, menos do que escrava, era a posição dela, ele chamou para comer com ela. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita, e isso é legal. As pessoas não conseguem encontrar satisfação na vida. Já percebeu isso? Principalmente hoje com o advento das redes sociais. Nada satisfaz mais as pessoas. Nada satisfaz. A pessoa vê uma coisa, daqui a pouco quer outra, e compra um celular e quer outro celular, e compra uma roupa e quer outra roupa, e compra um sapato e quer outro. Nada satisfaz mais as pessoas. E a Bíblia diz que Ruth comeu até ficar satisfeita. Só que olha que legal. E ainda sobrou. Ela ficou satisfeita e sobrou. Já percebeu que tem momentos da nossa vida que a gente pega o salário e parece que só dá para as contas do mês? Parece que a gente vive para pagar boleto. Olha que interessante, sobrou um pouquinho do almoço. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes. É para pegar a espiga do chão, a regra. Mas Boaz está dizendo: se ela quiser pegar no meio dos feixes, não a aborreçam. Olha como as coisas já estão mudando, já está melhorando. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. Gente, não faz sentido um fazendeiro falar para o funcionário dele: derruba espiga. Quando você estiver carregando espiga, derruba de propósito. Loucura, gente. Percebe que o nosso Deus, Ele gosta. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, as coisas fracas para confundir os fortes. Os métodos de Deus não são convencionais para nós, é uma forma diferente, sabe? Não faz sentido um fazendeiro fazer isso, mas o nosso Deus moveu o coração dele para abençoar aquela mulher. Aparentemente ele estava tendo prejuízo, estava dando tudo errado, mas passou a dar certo para ela. Eu estou falando motivado pelo Espírito de Deus. Vai acontecer alguma coisa com alguma pessoa que você acha que está dando tudo errado.
de repente vai dar uma reviravolta e vai dar tudo certo para você. Você vai achar que está tendo prejuízo. Estou tendo prejuízo com essa situação. E daqui a pouco você vai ter ganho, lucro, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Versículo 17. Assim Ruth catou espigas no campo até de tarde, depois debulhou os grãos de espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. 25 quilos de milho, irmão. Lá na loja a gente vende, e é difícil pegar às vezes, viu? 25 quilos ela apanhou e debulhou em um dia. Pegou a cevada, voltou para a cidade, mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também, isso aqui é sensacional. Gente, é uma viúva que está passando necessidade. Aí ela vai ver a sogra dela, e aí lembra que tinha sobrado comida do almoço? Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. É muita nobreza, né, para um coração. Por que ela não guardou para o dia seguinte? Vou guardar aqui, né? A minha sogra vai lá catar espiga também. Sobrou um alimento, está aqui, sogra. E a sogra comeu. Lembra do versículo? Não se preocupe com o dia seguinte, basta cada dia o seu mal. Quem de vocês que se preocupa pode acrescentar uma hora que quiser na sua vida? Você não consegue acrescentar. Essa mulher viveu na pele a provisão das necessidades físicas. Deus cuida das nossas necessidades. O primeiro ponto é as necessidades físicas. Deus cuida, irmãos. Segundo ponto, necessidades emocionais. Sua alma, suas emoções. Nós temos alma, emoções, vontades. No Salmo número 42, no primeiro versículo, não precisa abrir. A Bíblia diz assim: a minha alma é como, o versículo diz, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Recentemente eu estava vendo o João jogar um joguinho, e era um joguinho simples, é um triângulo, você tem que encaixar num triângulo. Um círculo, você encaixa no círculo. Quadradinho, encaixa no quadrado, é simples. Tem os formatinhos lá. Ele gosta muito de Toy Story, é o desenho preferido dele. E aí a minha irmã fez com que eles estão trabalhando, fez um desenho assim, ele tem que encaixar o Woody no formatinho do Woody, e ele sabe. O Woody cabe exatamente aqui, pum. A Jessie cabe exatamente aqui. O formato do bonequinho cabe exatamente. E eu estava vendo ele brincar, ensinando ele, e o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, não acredito que o senhor está brincando disso aqui comigo aqui também. Igual um pai, eu estava brincando com meu filho, e aí o Espírito Santo falou, existe uma lacuna no coração das pessoas que só o meu Santo Espírito encaixa. Você pode tentar pôr qualquer coisa ali, não vai dar certo, não vai encaixar. Ou vai ser muito grande, ou vai ser muito pequeno, não vai ter o formato adequado. O salmista diz, eu anseio pela tua presença, assim como a corça anseia pelas águas. A corça é um animal semelhante ao cervo. Sabe o cervo do Pantanal? Quadrúpede. Uma vez eu falei disso, a Amanda falou, eu achei que corça era um passarinho. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Não, porque tem um carro que chama corça. Eu falei, mas o que tem a ver? Acho que ficou pior ainda, né? O pássaro, não tem nada a ver. A corça, para vocês saberem, não é um passarinho. A corça é um animal semelhante a um cervo. O que os pastores fazem no deserto? Eles prendem a corça. Prende e deixa ela com sede. Quando eles soltam, ela sai em desespero em direção à água. E ela sabe exatamente o local onde encontrar água. E normalmente é água com muita pureza. Olha que interessante, simboliza exatamente o homem que tem fé em Deus, e que clama por Deus, e que corre em direção a Deus, e o encontra, e a sua sede é saciada por Jesus Cristo. Nós vemos isso na mulher samaritana, que está num poço. É interessante que a Bíblia diz que era próximo do meio-dia. Então essa mulher vive na Palestina, irmãos. Para fazer as tarefas diárias, ela precisava de água, todas as tarefas. Alimento, ela precisava de água. Banho, ela precisava de água, tudo que ela ia fazer, se hidratar o marido, ela precisava de água, para tudo. Como era Palestina? Palestina é o seguinte,
Durante o dia, meio-dia, é próximo de 50 graus. E à noite, em alguns momentos, chega a temperaturas abaixo de zero. O deserto é assim. Muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Então qual que é o melhor horário para ir buscar água? Porque muitas vezes eles caminhavam quilômetros. Normalmente era uma tarefa de mulher. Caminhavam quilômetros para encontrar água. O melhor horário para ir, ou era muito cedo, ou no finzinho da tarde, porque era na transição. Não estava tão calor do dia e nem tão frio da noite. Então esse era o melhor horário. Provavelmente, eu imagino um povoado cheio de pessoas, e as mulheres todas indo juntas, né? Mulher nem gosta de relacionamento, né? Todo mundo indo, as mulheradas, todo mundo, vamos juntas. Normalmente era até mais seguro, né? Imagina naquela época a probabilidade de acontecer alguma coisa. Então as mulheres iam juntas, é natural isso da mulher, né? O homem vai no banheiro, você convida seu amigo para ir no banheiro? Vamos comigo no banheiro? Mano, que negócio esquisito. A mulher o que faz? Vai no banheiro, até para ir no banheiro, vamos comigo? Vamos. Aí vai 2, 3, 4, vai no banheiro, todo mundo junto lá. As mulheres estavam indo pegar água, e essa mulher não foi no horário do coletivo. Ela não foi no horário que todas as mulheres iam. Ela foi meio-dia. Gente, ninguém ia buscar água meio-dia. Ninguém. O vaso, a Bíblia chama de cântaro, era um vaso, um jarro de barro. Eles enchiam de água, era pesado. O máximo de água que conseguisse, era pesado. O sol estava muito escaldante, a temperatura do dia. E aí ela chega, e não era para encontrar ninguém, mas ela encontrou Jesus. Jesus estava ali próximo do poço. E aí há uma frustração imediata nela, porque quem tem problemas emocionais, ou quem está passando por dificuldades emocionais, não quer relacionamento, não quer conversar com ninguém. Não tem dia que você chega, eu não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. Às vezes você não quer nem ficar pensando muita coisa, porque você começa a discordar com aquilo que você mesmo está pensando. A mulher chegou e há uma frustração no coração dela. Quando ela chega, tem um homem ali. Eita. A Bíblia demonstra que ela tinha tido relacionamentos difíceis com homens. Ela tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela agora nem era dela. Entende? Então eu imagino as mulheres fazendo comentários em relação a essa mulher. Ó, cuidado com essa mulher aí, se ela conversar com seu marido, cuidado, ela vai roubar seu marido. Eu imagino isso. Eu imagino que provavelmente as suas relações com homens era só baseado nas questões sexuais. Os homens se aproveitavam. E ela tinha essa ânsia que eu estou dizendo por um relacionamento. Como eu disse no começo desse tópico 2, a gente só encontra isso em Jesus, é só Jesus que satisfaz. Tem uma canção muito linda que diz assim: só Jesus satisfaz a minha alma. Só Jesus. O mundo oferece drogas, álcool, relações sexuais, e não consegue suprir isso. É um artifício. Quando ela encontra Jesus, ela fica brava. Como que o senhor judeu está aqui pedindo água para mim? Eu que sou mulher samaritana. E aí Jesus fala assim: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água, e eu te daria uma água que, se você bebesse, você nunca mais sentiria sede. Sabe o que eu vejo na vida de muitas pessoas, irmãos? Deus já está agindo, Deus já está operando, mas a pessoa não consegue entender, não consegue ver. Quem está falando com aquela mulher é Jesus, irmãos. E a mulher está sendo grosseira com ele. Por quê? Ela baseia o relacionamento de Jesus baseado no que ela tinha experimentado com outros homens. Jesus é muito diferente de tudo que você já experimentou. Jesus é muito diferente de qualquer coisa que você já tenha experimentado na sua vida. Provavelmente você já se frustrou com outros homens, outras pessoas, outros caminhos, outras religiões. Jesus é muito diferente. É completamente diferente. A mulher fala assim: ah, mas o senhor não tem como tirar água. Meu Deus. Jesus está falando de algo sobrenatural. E a mulher está falando: o senhor não tem com que tirar a água do poço.
E a gente faz esse julgamento, e provavelmente no seu interior você está fazendo uma censura. Nossa, que mulher burra. Não está entendendo nada. Gente, quantas vezes Jesus está agindo na sua vida e você também está sem entender nada? Será que as pessoas estão olhando e falando, que irmão burro? Que dificuldade de entender a forma de Jesus agir. Aí Jesus fala de rios que fluem do interior. Sabe, quando você se liga à fonte, que é Jesus, você nunca mais sente sede. Tomar água de uma cisterna é muito diferente de tomar água de uma fonte. As pessoas costumam querer tomar água de cisterna, uma água que fica acumulada. Quando você vai na fonte, o sabor é diferente, a vida daquela água, a temperatura é diferente, completamente diferente. É por isso que você tem que ter um relacionamento diário com o nosso Deus. Diário. Quer parar de ter problema emocional, irmão? Lê a Bíblia todo dia. Ora todos os dias. Você vai ver como sua alma vai mudar. Jesus mudou, transformou a alma daquela mulher. Tanto é que ela esqueceu o cântaro dela. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro, deixou. E ela foi falar para todo mundo o que Jesus tinha feito. Veja, a mulher que evita pessoas agora está contando testemunho para todas as pessoas. Ela quer ver pessoas. Ela quer desenvolver relacionamento. Olha a mudança, irmão. Olha a transformação. Deus supre as nossas necessidades, inclusive as nossas necessidades emocionais. Para a gente encerrar, necessidades espirituais. Somos formados de corpo, alma e espírito. No que diz respeito ao espírito, claro que nós vamos falar de mundo espiritual. Mundo espiritual, irmãos, as pessoas, muitos, inclusive cristão, vive atormentado por espírito maligno. Vive atormentado. Há discussão no meio teológico, mas o crente fica endemoniado, não fica. Eu não quero entrar nessas questões, nesse mérito. Eu sei de uma coisa, tem crente que vive atormentado por causa de espírito maligno. Você vai orar junto com o cristão, e aí você sente, tem pessoas que têm visões, tem pessoa que sente cheiro, consegue nitidamente perceber que tem um espírito maligno agindo, na família, na casa, no corpo da pessoa. O espírito maligno, toda vez que ele vem, a primeira coisa que ele faz é tirar a paz. Tira a paz da pessoa, é isso que faz. Nós vemos exemplos na Bíblia, o gadareno, por exemplo, era um homem que vivia nu, pelado, andava pelo cemitério, ninguém quer morar no cemitério, ele vivia no meio dos sepulcros, ele agredia as pessoas prendiam ele com correntes, e ele, de tanta força, sabe, ele estourava as correntes. Há um outro endemoniado na Bíblia que espumava a boca, se lançava no fogo, se lançava na água. Veja a vida dessas pessoas. Esse homem tinha uma mãe, tinha um pai, tinha uma família. Tanto é que no final, quando Jesus liberta aquele homem, ele diz, volta para sua família, porque o gadareno queria seguir a Jesus, e Jesus diz, volte para a sua família. Jesus libertou aquele homem. Então nessa noite, nós acreditamos no Deus que provê, que cuida das nossas necessidades, inclusive espirituais. Se você está passando por situação semelhante, está sendo afligido por um espírito maligno, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, nesse momento, e esses espíritos vão embora, da mesma forma que foram embora na vida desse homem. E a Bíblia diz que ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, mudou completamente. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade liberta, e nós vamos clamar pela libertação do nosso Senhor agora. A equipe de louvor, por favor, se posicione. Por favor, a igreja se coloque em pé para parecer que nós estamos terminando já. Vamos ler João capítulo 14, versículo 27 e 28. As pessoas, como eu disse, buscam a paz de espírito. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, transitória, mentirosa. Essa é a paz que o mundo oferece, e Jesus está oferecendo algo diferente. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha só, Jesus tira a aflição e o medo. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês.
Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Entender os propósitos de Deus, irmãos, isso nos traz paz. É possível que você esteja vivendo assim. Tem pessoas que são afligidas por espíritos malignos, não conseguem dormir, não conseguem se relacionar bem com nenhum ente querido, a casa vive em pé de guerra, tem gente que ouve vozes, vê vultos, acontecem fenômenos na casa, a televisão liga, desliga, cai as coisas, parece que está caindo no armário, chega lá, não está nada acontecendo. Nós vamos orar agora. Se você estiver numa condição semelhante, Jesus Cristo vai te libertar nesse momento. E se você estiver acompanhando essa transmissão, nessa hora, nós vamos chamar Jesus para entrar na sua casa, e Jesus vai trazer libertação para você e para a sua família. Por favor, igreja, feche os olhos.